coração. Desvenda os nossos olhos. Desvenda, tira o véu dos nossos olhos. Que possamos contemplar a realidade do teu coração, a realidade do teu plano. É por isso que nós oramos nesse momento. É isso que nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Esdras e equipe. Você pode sentar nesse momento. Quero agradecer a você que está aqui, você que está nos assistindo nesse momento. Nós vamos começar essa sessão. Eu tinha planejado ir numa direção e decidi ir em outra direção, ser um pouco mais pastoral com você. Nós vamos começar estudando nesse momento essa primeira lição, a primeira palavra que você vai aprender hoje é por que nós devemos estudar sobre o fim dos tempos. Por que nós devemos estudar sobre o fim dos tempos? O que eu quero fazer aqui é o legítimo ir comendo pelas beiradas. Sabe quando você vai comendo mingau pelas beiradas assim? Eu quero ir levando você a uma compreensão bem simples da palavra, da importância de você entender escatologia, apocalipse, fim dos tempos, para que quando você chegar, você seja levado a um ponto onde você tenha uma consciência clara, uma consciência maior da importância de estudar as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, se você tem uma Bíblia aí, em Atos 17, versículo 11, tem um versículo muito interessante que fala sobre a igreja de Bereia. Diz, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, nesse estudo que você vai ter aqui nesses dias, nesse mergulhar na palavra, eu queria te exortar a você ter esse mesmo coração que esses irmãos aqui na igreja de Bereia, que ouviam a ministração do apóstolo Paulo, ouviam a pregação do apóstolo Paulo, mas eles examinavam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eu não estou pedindo que você aceite o que eu vou falar aqui de qualquer maneira. Eu não estou pedindo que você aceite só porque eu sou um pastor ou algo desse tipo, só porque alguém está falando aqui. Não. Se você não ver na Bíblia aquilo que nós estamos falando, você não tem que aceitar. A verdade, ela não é machucada quando questionada. A verdade só é confirmada quando questionada. Não tem problema a gente questionar. O que acontece é que nós vamos, nesses dias aqui, questionar muitas verdades que talvez você se apoie. E ao fazer isso, nós não queremos fazer com um jeito meio de debate, com um coração de arrogância, mas vai ser questionado coisas que talvez você se apoie, verdades que talvez você se apoie. Se você é um crente novo, se você não está acostumado a estudar sobre o fim dos tempos, algumas coisas sobre sua compreensão a respeito do fim dos tempos, talvez vai ser um pouco abalado.
a saber, que Jesus não é um Papai Noel que vem para dar presentes para os mais comportados, ok? Jesus não é um Papai Noel celestial comprometido em tornar a vida fácil para você durante esse tempo na terra. Pelo contrário, ele é um rei guerreiro zeloso, que está vindo para estabelecer a glória do seu Pai nessa terra. Abra comigo em Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 23. Ezequiel Ezequiel 36, ele diz assim, a partir do 21, mas eu os poupei, ou seja, salvei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, não é por tua causa que eu faço isso, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações, para onde fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o que ele vai fazer não é por amor de você, e ainda que sim, ele nos ama, Deus te ama, mas o que ele está dizendo aqui em Ezequiel é que a obra dele é por honra, é por causa da fama do nome do Pai. Então talvez, se você está acostumado com mensagens que falam que você é a pessoa mais importante do mundo, eu quero te informar que você não é. A pessoa mais importante no mundo para Jesus é o Pai dele. O que tem de mais importante nesse mundo é a glória e a fama do nome de Deus. E Jesus está vindo para vingar, reivindicar a glória do nome do seu Pai. Ele não é um Papai Noel que existe em prol de tornar a nossa vida melhor. Ele está vindo também para vindicar a sua noiva perseguida, porque ele vem para vingar o sangue daqueles que foram perseguidos. Ele também está vindo para substituir todos os reinos malignos dessa terra. Ou seja, vão existir milhares e milhares de pessoas que Jesus vai matar quando ele voltar. Eu vou repetir. Vão existir milhares de pessoas que Jesus vai matar quando ele voltar. E isso não está na teologia da maioria de vocês. Ele vai matar multidões de pessoas. Ele vai esmagar nações hostis que se recusam a submeter a sua liderança. Jesus está voltando para tomar a posse das nações. Jesus está voltando para tomar o controle das nações. E as nações
vão se rebelar contra ele e por isso vão perecer. Nós não acreditamos nisso. Nós achamos que Jesus é o Papai Noel. Vamos olhar algumas passagens na Bíblia. Salmo capítulo 2. Abre comigo, Salmo capítulo 2. Vocês estão conseguindo enxergar a Bíblia aí nesse escuro? Gente, eu não sei se vai atrapalhar a filmagem, mas é que era para ler a Bíblia. Salmo de número 2, versículo 8, diz assim: pede-me, e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como tua propriedade. Olha que maravilha esse versículo, né? Só que a gente não lê o próximo. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Jesus vai receber as nações como herança, sim. Só que as nações, no contexto, estão se rebelando contra ele. As nações não querem se submeter a ele. E ele vem governar, ele vem estabelecer o seu reino com autoridade. E essa autoridade aqui está simbolizada por um cetro de ferro. Ou seja, aqueles que se rebelam vão ser quebrados. Jesus está voltando e ele vai despedaçar, ele vai destruir aqueles que não se submetem ao seu reino. Não é bem isso que a gente aprendeu, né? Abre comigo Salmo 110. Versículo 6, diz assim: julgará as nações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra. Está melhor de ver agora a Bíblia? Jesus vai julgar as nações, e no processo de julgar as nações, ele vai encher as nações de cadáveres, e ele vai esmagar os chefes da terra. Não é bem assim que muitos de nós aprenderam sobre Jesus. Não é bem assim o Jesus que nos foi apresentado, o Jesus do Natal. Abre comigo em Isaías 63. Isaías 63, a partir do versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com roupas tingidas de vermelho,
Quem é esse que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua roupa? As pessoas perguntam para o Senhor. E as tuas vestes, como daquele que pisa no lagar? Ou seja, por que sua roupa está vermelha como alguém que pisa onde tem uva? Eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o sangue respingou nas minhas vestes, e manchei a minha roupa toda, porque o dia da vingança estava no meu coração. Ah, Jesus, quero conhecer o teu coração. O que tem no seu coração? Vingança. Eita. Quando a gente fala que no manto de Jesus, lá em Apocalipse 19, ele é salpicado de sangue. O salpicado de sangue no manto de Jesus é o sangue dos inimigos de Jesus, que ele vai esmagar quando voltar. Apocalipse capítulo 14, versículo 20. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, que corresponde a mais ou menos 300 quilômetros, ou seja, sangue na altura do freio de cavalos, essa altura mais ou menos, 300 quilômetros. Tanto de sangue que vai ter. Esse é o tanto de sangue que vai ter quando Jesus voltar, o tanto de pessoas mortas. Então, a gente tem que mudar um pouco nossa concepção. O que vai ter provavelmente de mais difícil, que vai desafiar mais sua mente, na sua compreensão, sobre a palavra, daquilo que nós vamos afirmar aqui nesses dias, é o fato que nós vamos afirmar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós respeitamos tremendamente os irmãos que discordam da nossa posição, que não concordam que a igreja vai passar pela tribulação. Mas nós somos claros em afirmar o contrário disso. Esse talvez vai ser o ponto de maior discordância. Porque grande parte da igreja evangélica hoje vai dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E nós cremos que existe arrebatamento, nós cremos, a Bíblia fala sobre arrebatamento. Mas nós cremos que a Bíblia fala do arrebatamento depois da grande tribulação e não no início da grande tribulação. E algumas pessoas podem dizer assim, popularmente falando, não tem problema você dizer se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, porque o que importa é amar a Deus. O que importa é você querer ser santo e buscar Deus. Não importa se Jesus volta antes ou depois. O que importa é estar pronto. Ok. Mas vamos pensar aqui. Se você crê que vai passar pela grande tribulação, o seu estar pronto vai ser de uma forma. Se você crê que não vai passar, o seu estar pronto vai ser de outra.
Não estou aqui falando sobre santidade. Ok, você deve ser santo sim, amém, glória a Deus, piedade, vai buscar Jesus, amém. Mas, se eu fosse o diabo, eu chegaria para o exército de Deus e diria assim: o exército de Deus, sabe de uma coisa? Não vai acontecer guerra nenhuma. Esse negócio de guerra nem vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é que Jesus vai chegar num helicóptero e vai levar todos vocês para o céu na hora da batalha, e vai ficar só esses judeus aqui na terra apanhando mesmo, né? E vocês vão tudo para o céu. Você iria se preparar? Não, não iria. Não iria se preparar. Se você crê que não haverá batalha, você não vai se preparar para ela. A maior batalha de todos os tempos está para chegar. Não vai ser política, não vai ser simplesmente ideológica, vai ser a batalha contra o sistema do anticristo. E Deus vai levantar uma igreja gloriosa para dar testemunho do evangelho do reino nas nações. Uma igreja que vai provar o maior avivamento da história. Eu já falei isso em vários lugares, mas que bom que hoje nós estamos falando para muita gente. Então deixa eu falar isso mais uma vez e bem claro. Eu não quero ser arrebatado para fugir do diabo, porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não quero fugir, eu quero botar ele para correr. Eu quero estar aqui quando o negócio ficar ruim. Por quê? Porque eu quero ficar na melhor parte do filme, na parte mais legal, quando os Avengers se junta todo mundo, sabe? E vai pegar o Thanos. Eu quero estar nessa hora. Eu não quero fugir. Entendeu? Eu não quero ser arrebatado. Eu quero, entendeu? Eu quero isso. Entendeu? Eu quero isso. E por que todo coração humano quer isso? Porque a gente nasceu para as últimas batalhas, né? Então, a gente nasceu para isso. A gente tem esse senso de viver para essas guerras. A gente não nasceu para fugir, a gente não nasceu para o escapismo, a gente nasceu para as grandes batalhas do reino de Deus. E nós vamos viver isso. O maior avivamento da história está para chegar, e nós vamos experimentar isso, confrontando as maiores trevas na história. Isso vai ser demais, e Deus está nos convidando a participar disso. Nós não vamos fugir de maneira nenhuma, nós vamos participar, e nós estamos criando filhos para isso, nós estamos discipulando pessoas para isso, nós estamos nos preparando para isso. Então, por que estudar o fim dos tempos? 4 motivos. Primeiro, você deve estudar o fim dos tempos, porque a geração que vai viver o fim dos tempos é a geração mais dramática da história. Em que sentido? Porque é a geração que vai provar os maiores extremos da história. De um lado, é a geração que vai experimentar, vai ver acontecer o maior nível de trevas sobre a terra. Mas ao mesmo tempo, é a geração que vai experimentar o maior nível de avivamento, luz e glória sobre a terra. Então,
é a geração que vai experimentar o palco do maior drama da história se desenrolando ao mesmo tempo. Você precisa entender que o fim dos tempos é isso, e você precisa descortinar isso antecipadamente, antes que aconteça. Eu amo isso, porque ao mesmo tempo, imagina, que os juízos de Deus vão estar sobre a terra, a fúria de Satanás vai estar sobre a terra, o nível do pecado humano vai chegar em alto nível, e as convulsões da criação em alto nível, com muito avivamento. Gente, vai ser filme de Hollywood, é fichinha. Por isso você precisa se preparar. Em segundo lugar, você precisa estudar o fim dos tempos, porque é no contexto do fim dos tempos que o coração de Jesus é mais plenamente revelado, sua liderança é mais plenamente revelada. Você sabia que nós temos 89 capítulos da Bíblia que revelam o coração de Jesus em relação à primeira vinda? Mas nós temos 150 capítulos da Bíblia que revelam o coração de Jesus em relação à segunda vinda. Então nós temos mais capítulos da Bíblia que explicam o coração de Jesus em relação à segunda vinda. Então, se você quer entender melhor as dinâmicas de como Jesus vai liderar as nações, de como Jesus vai fazer para transicionar os governos da terra, você precisa estudar o fim dos tempos. Em terceiro lugar, nós devemos estudar o fim dos tempos, porque a geração que vai experimentar o fim dos tempos é a geração mais citada na Bíblia. Vou repetir, você deve estudar o fim dos tempos, porque a geração que vai experimentar, viver o fim dos tempos, é a geração mais citada na Bíblia. Abre em Mateus 24, 32. A Bíblia, ela exige que as pessoas que estiverem vivas, no contexto de ser a geração da volta de Jesus, saibam que são a geração da volta de Jesus. E quando digo geração, não estou falando, nos próximos 3 meses. Não, geração inclui até mesmo 100 anos. Você precisa saber que você faz parte da geração. Então, a geração precisa saber. Mateus 24, 32 e 33 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis, pois, que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Várias vezes Jesus repete essas expressões: aprendei, sabei, vocês vão conseguir saber. Ele está colocando de uma maneira, mostrando que é possível saber. É possível discernir tempos e estações. Abra comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Do 1 até o 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 6. Ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e estações,
não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, muita gente pega esses versículos que fala que a volta de Jesus virá como um ladrão, para pensar, para dizer que não tem como saber quando ele vem. Mas Paulo está sendo muito claro aqui em Tessalonicenses, para dizer que você, cristão, não está nas trevas, para que aquele dia te surpreenda. Nós não seremos, se estivermos na luz, claro, se estivermos na luz do discernimento, se estivermos na luz de olhar para a palavra profética, discernir a palavra profética, nós não seremos pegos de surpresa. Amém? Ou seja, você não está nas trevas para que aquele dia te pegue de surpresa. Você não... O que significa aquele dia chegar para você como um ladrão? Já parou para pensar nisso? Alguém que já foi assaltante? O que significa aquele dia chegar como um ladrão? Significa que a pessoa vai ser prejudicada. Basicamente é isso. Que vai me surpreender. Não é só surpreender, não. É ser prejudicado. Se o dia do Senhor vem como um ladrão, significa que ele vem e te prejudica. Não é só que ele te pega de surpresa, mas esse pegar de surpresa te prejudica. E o que ele está dizendo é que você não vai ser pego de surpresa e não vai ser prejudicado com o dia do Senhor, porque você tem o discernimento dos tempos por andar na luz do discernimento dos tempos. Você pode discernir porque está estudando sobre o fim dos tempos. Você não está estudando só os 4 evangelhos, você não está só lendo as epístolas, você está lendo os profetas da Bíblia, você está estudando 150 capítulos que falam de escatologia na Bíblia. Você precisa estudar o material escatológico da Bíblia para discernir o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. Amém? Eu queria muito que você saísse com essa mensagem na sua mente hoje. Existem 150 capítulos na sua Bíblia que tratam sobre o fim dos tempos. Não deixe eles de lado. Não precisa nem incluir os capítulos que estão nos 4 evangelhos. Deixa eles, vamos supor, eu dou eles de graça para vocês. Nem conta eles. Pega só Apocalipse e os profetas e os outros escatológicos do Novo Testamento. Tem 150 capítulos. Olha para essas passagens como sendo ouro puro para te preparar para o futuro. Faça devocional nessas passagens. Coma o rolo, engula essas passagens, leia elas como sendo algo precioso, leia elas como sendo a própria vida de vocês. Porque se você faz parte da geração que vai estar viva no momento que Jesus voltar, e você não estiver se preparando, você vai ser prejudicado. Você vai ser prejudicado. Quatro mentiras que as pessoas têm em relação à profecia. 4 mentiras muito comuns que as pessoas têm na mente em relação ao estudo escatológico. Quando a gente começa a falar sobre isso. E eu ouvi muito sobre isso esses dias. Não sei se é porque a gente começou a falar que ia ter uma conferência, começou a chegar no meu direct essas mentiras direto. Primeira mentira que as pessoas falam sobre estudar fim dos tempos. Escatologia é coisa de curioso. Estudar escatologia é coisa de curioso. Não é relevante, não. O que eu quero saber
É coisa de curioso, quando Jesus voltar, a gente vai saber tudo sobre a volta de Jesus. Para que estudar sobre a volta de Jesus? Bom, no caso porque Jesus ensinou sobre a volta dele. Se tem alguma coisa que Jesus ensinou, eu acho que é importante. Outra mentira. A segunda mentira. Todas as profecias bíblicas são simbólicas. Nenhuma deve ser entendida literalmente. Ou seja, nenhuma tem relevância real para mudar alguma coisa na prática, na sua vida. É só para uma reflexão, né? Olha que bonito, vou refletir sobre isso aqui poeticamente. Mas mudar a sua vida na prática não vai mudar nada. Terceira mentira. Profecia bíblica é impossível de entender. Esses negócios são muito difíceis, irmão, então eu não tenho nenhuma posição clara, teológica, específica sobre essas profecias, porque não tem como entender. Cada um tem uma posição, não dá para entender. É uma mentira. Quarto, todas as gerações acreditavam que eram a geração da volta de Jesus. Mentira. Mentira. Só duas gerações acreditavam de verdade. A geração primeira, a geração de Jesus, os apóstolos, e a nossa. O último ponto para compartilhar com vocês. 7 motivos. 7 motivos. Porque nós devemos compreender o fim dos tempos. Primeiro, certeza da vitória. Quando você começa a estudar o texto bíblico, você tem certeza que Deus vai levantar uma igreja gloriosa. Ao invés de você ficar com medo do anticristo, medo do diabo, medo da perseguição, você começa a ter certeza que Deus vai levantar uma igreja gloriosa, uma igreja no poder. Você começa a ficar animado, você começa a ficar muito louco, na verdade. Segundo motivo, você começa a ter confiança na soberania de Deus. Você percebe como João no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, que Deus está no trono, que Deus está no controle da história, e que se Deus está no controle da história, sua alma pode ter paz. Deus está no governo, Deus está controlando os eventos, nada está fora do lugar, tendo governante bom, governante mau, Deus está no controle da história. Terceiro lugar, continuidade. Você começa a discernir, principalmente quando você estuda sobre o milênio, você começa a perceber que aquilo que você faz nesta era vai ter continuidade na era vindoura, e isso dá muita alegria para trabalhar, porque você acaba com aquela mentalidade de pensar assim: ah, vou fazer isso aqui agora, mas vai acabar, que o anticristo vai vir, vai ficar tudo para o anticristo mesmo. Não. Você descobre que se você começa algo nesta era, isso vai continuar na era vindoura. Então dá a alegria de que coisas boas, coisas positivas que nós começamos agora, continua depois. Quarto lugar, fascínio. Você começa a perceber como Jesus é maravilhoso. Você olha Jesus de um jeito diferente. Você percebe que Ele lidera as pessoas, lidera a história de um jeito incrível, de um jeito fascinante. Quinto lugar, direção. Por quê? Porque enquanto as pessoas começam a ficar com medo, ai meu Deus, o coronavírus, o governo, você tem uma bússola. Porque eu fico, olha, ainda bem que deve ter gente ouvindo no YouTube também. Me dá uma tristeza de ver as pessoas, cada mensagenzinha imbecil de WhatsApp que as pessoas recebem. A quarta trombeta tocou quarta-feira. É sério? Serião isso?
Nossa, mas você não leu o que tem que acontecer antes? Como que alguém pode falar uma asneira dessa? Mas o problema maior não é alguém falar uma asneira dessa, é você acreditar. Porque louco para falar tem, mas você dar ouvidos é pior. O que teve de gente falando bobagem nesses últimos meses sobre escatologia, se você prestar atenção, eu estava fazendo um boletim profético até o momento da pandemia. Eu decidi parar, porque eu fiquei assim, gente, tem muita gente louca. Eu vou parar, eu vou ficar quieto. Quando os loucos pararem, eu volto a falar que eu não quero ser mais um no meio desse bando de maluco. Não, Shemitah, lua de sangue. Ah, para, velho. Já marcaram a data da volta de Jesus 20 mil vezes. Para, acorda. Estuda o que a Bíblia diz. Se você entende o que a Bíblia diz, você tem direção clara. Você tem uma bússola. Você sabe o que a profecia bíblica está dizendo. Quando os eventos começarem a acontecer, você vai saber, não, está acontecendo, ok. Mas não fique inventando, misturando com teoria de conspiração, de videozinho de internet, isso é ridículo. Isso pega mal, gente. Para com isso. Próximo ponto, urgência. Conforme você vai estudando, você sente urgência, tanto no processo de santificação, quanto no processo de missões. Você sente urgência de preparar as pessoas. Você começa a ter um tipo de missões que não é só salvar almas para ir para o céu, mas um tipo de missões que é dar testemunho do rei que está vindo. Você sente esse senso de urgência no coração. E em último lugar, confiança no processo de estudar. Porque conforme você estuda e você começa a entender, você fica feliz e quer estudar mais. Mas se você não começa hoje, você tem que começar. Conforme você começa a estudar, você vai ter mais confiança para aprender cada vez mais. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres que eu chamo de mascalim. Ou seja, daqueles que são, essa palavra significa aqueles que são sábios, que são iluminados por Deus, para discernir os tempos e preparar outros no contexto de fim dos tempos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por estar levantando uma geração que ama o Senhor e que ama a sua vinda, Senhor. Eu oro nesse momento pedindo que o Senhor libere um coração que ama estudar sobre o seu retorno. Levanta aqui, Senhor, estudantes do seu retorno, Senhor. Homens e mulheres que amam sua vinda mais do que tudo, que amam sua palavra mais do que tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera aqui fome e sede da tua palavra, Senhor. Fome e sede de conhecer o Senhor. Libera aqui, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Deus, eu oro pedindo que o Senhor libere, Senhor, tua palavra. Tua palavra. Levanta os mensageiros que vão se erguer no fim dos tempos para preparar o caminho do Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos continuar então. Obrigado mais uma vez à equipe.
Vamos continuar mergulhando na palavra, amém? Agora sim, vamos especificamente para o livro de Apocalipse. Nesse momento nós vamos ter uma introdução ao livro de Apocalipse. Ok? Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor libere sabedoria, revelação, graça, para que eu fale da maneira que é preciso falar sobre o livro de Apocalipse. Libera a tua graça, tua unção aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele tem a ver com um grande tema das Escrituras, um tema que ele percorre a Bíblia inteira, e esse tema é o dia do Senhor. Se você quer entender um tema, se você quer entender a Bíblia, você precisa entender os temas centrais que percorrem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso te ajuda a compreender a Bíblia melhor. E um desses temas que percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é o dia do Senhor. Ok? O dia do Senhor é um momento que Deus apontou aonde Ele vai restaurar todas as coisas. É o momento que Deus estabeleceu aonde Ele vai restaurar o jardim no Éden da terra. É o momento que Deus estabeleceu onde Ele vai restaurar o reino para Israel. É o momento que Ele estabeleceu quando o Messias vai se assentar no trono. É isso que vai acontecer no dia do Senhor. E em Joel, no capítulo 2, versículo 11, o profeta Joel diz assim, que o dia do Senhor, ele é grande e terrível. Quem poderá suportar? Então, quando o profeta Joel diz isso, que o dia do Senhor, ele é grande e terrível, para mim, isso mostra que existem duas grandes características no dia do Senhor. Ele é duplo. Ele tem algo positivo e algo negativo. Ele é grande, ele é positivo. Isso significa que o dia do Senhor vai ter elementos de avivamento, mas ele também é terrível, porque vai ter elementos de juízo. Ok? Então, o dia do Senhor não é apenas o momento exato quando Jesus volta, mas tem a ver com tudo ao redor da volta de Jesus. Os 3 anos e meio, ou 7 anos, como você quiser falar, que giram em torno da volta de Jesus, e até mesmo o reino milenar de Cristo, tudo isso tem a ver com o dia do Senhor. E o dia do Senhor vai ser grande e terrível. Ele tem essa dupla natureza. E como é que o profeta Joel termina perguntando? Ele pergunta, quem poderá suportar? Ou seja, a exortação bíblica é para que eu e você possamos desenvolver um tipo de coração, um tipo de estilo de vida que consiga ter suporte interior, suportar as dinâmicas do dia do Senhor. Suportar tanto os elementos negativos, de juízo, os elementos de perseguição, quanto os elementos de avivamento, os elementos positivos. O nosso coração precisa estar pronto para suportar o dia do Senhor. O livro de Apocalipse foi dado para a igreja com esse intuito, de preparar a igreja para o dia do Senhor. Foi dado para a igreja, para que a igreja consiga estar pronta para receber Jesus na segunda vinda, para que a igreja possa se aprontar para a segunda vinda. Amém? Bom, então, se você quer entender o livro de Apocalipse, abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 1. Diz assim:
Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar ao seu servo João, que atestou de tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. Primordialmente, o livro é sobre Jesus, amém? O livro não é, em primeiro lugar, sobre o anticristo. Não é sobre a grande tribulação. É a revelação de Jesus. Quando você vai para o livro de Apocalipse, talvez você chegue nesse livro aqui, procurando achar o 666, a marca da besta. Tentando descobrir a data da volta de Jesus. Mas não é isso que você deveria de fazer quando você chega nesse livro. O que você deveria de fazer quando você chega nesse livro é tentar encontrar a revelação de Jesus Cristo. Ao chegar nesse livro, você deveria de buscar conhecer quem é Jesus. Deus quer nos ensinar mais sobre a pessoa de Jesus. A Bíblia inteira está querendo nos ensinar sobre Jesus. Será que o último livro da Bíblia seria diferente? Não, não seria diferente. Mas como é que Deus quer nos ensinar sobre Jesus nesse livro? Aí é que é a grande chave. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Tem coisas que vão acontecer. Tem gente que, para fugir dos problemas de ter que interpretar Apocalipse, vai pegar o que eu estava falando agora no início e vai dizer assim: Apocalipse é só sobre Jesus, só fala de Jesus, não fala nem um pouco de eventos futuros, não tem nada de ficar revelando sobre os eventos, sobre... E aí, não, peraí, não é isso não. Apocalipse fala sim das coisas que em breve devem acontecer. E na verdade, é assim que nós temos a revelação de Jesus. Por quê? Porque é por meio de olhar as coisas que vão acontecer, que nós percebemos quem é Jesus. Porque Jesus é aquele que tem o controle sobre as coisas que vão acontecer. Quando nós percebermos na leitura de Apocalipse os eventos futuros, nós vamos conhecer como Jesus lidera a história. E dessa forma, nós vamos conhecer esse homem por detrás dos eventos. É assim que nós conhecemos mais o coração de Jesus. Dessa maneira, nós conseguimos conhecer a Jesus até mesmo estudando sobre o anticristo. Por quê? Porque você olha o anticristo e você basta pensar assim: como é que é exatamente o oposto desse cara? É Jesus. Então, tudo em Apocalipse, nós podemos conhecer mais Jesus, mas não é tentando evitar os temas difíceis ou complicados para a igreja ocidental, não. É indo na direção desses assuntos que supostamente podem parecer difíceis para a igreja moderna. Ali mesmo você vai ter um encontro maravilhoso com Jesus, um encontro onde você vai conhecer mais de Jesus, amém?
Mas tem uma chave aqui para você conseguir conhecer. Olha o que ele diz. É a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar para quem? Para os seus servos. Arrogante não entende. É só os servos que entendem. É preciso um coração quebrantado para conseguir entender. Ok? Sem coração quebrantado, não tem como você entrar na revelação que o Senhor tem para dar. Bom, mas vamos para a parte que você quer, né? Essa parte aqui é que é a parte que eu me divirto. Vamos para a parte que você quer. Vamos entender como é que Apocalipse está organizado, como que Apocalipse está estruturado. Bom, Apocalipse ele está estruturado em basicamente quatro partes, e a última parte ela tem várias partes. Essas primeiras partes eu chamo de escola de profecia. Eu inventei isso esses dias, que eu achei legal. Por quê? E acho que vou pregar sobre isso agora, que eu senti de Deus. Se você quer ser um profeta, uma profetisa, você precisa conhecer a escola de profecia do profeta João na ilha de Patmos. Se você quer ser uma pessoa profética, você precisa conhecer a escola de profecia do profeta João na ilha de Patmos. Porque João, ele é o último profeta da Bíblia, nesse sentido assim, do profeta do Novo Testamento. Mas ele profetiza de um jeito que é muito parecido com o profeta do Antigo Testamento. O estilo dele parece muito o profeta do Antigo Testamento. Como é que João profetiza? Bom, a primeira parte de Apocalipse é o capítulo 1, né? É a primeira parte, é a primeira divisão do livro de Apocalipse. Essa primeira divisão nós podemos chamar de o chamado de João para profetizar. Se você está anotando, é isso. É o chamado de João para profetizar. É aquele momento que Deus fala com João, para que ele escreva as cartas para as 7 igrejas. Mas preste atenção que no momento que Deus fala com João, para que ele escreva para as 7 igrejas, muito mais do que falar sobre as 7 igrejas, o que é que Deus fala com João? O que é que Deus mostra para João? Deus mostra o seu próprio Filho. João tem uma revelação de Jesus. É aquele momento que João tem a revelação de Jesus com olhos como de fogo, cabelos brancos como a neve. É aquele momento que João vê as vestes de Jesus como de um sumo sacerdote, os pés como de latão reluzente, a espada de 2 gumes que sai da sua boca. É o momento que João vê que Jesus tem as 7 estrelas nas mãos, sustentando os mensageiros das igrejas. É esse momento glorioso. Então, o que acontece? Jesus aparece para João como princípio da palavra profética. O que eu entendi aqui? Que na escola de profecia, Jesus é a primeira palavra. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se Jesus não é a primeira palavra do profético, se Jesus não é a primeira palavra profética, esse ministério profético está furado. Assim como os profetas do Antigo Testamento
profetizavam a partir da Torá e dos 5 primeiros livros da Bíblia, e a partir desses 5 primeiros livros eles declaravam coisas sobre Israel. Da mesma forma, o que João faz? João, ele tem uma revelação de Jesus, e ele pega características de Jesus, e ele olha para as 7 igrejas, e ele diz, assim diz aquele que tem olhos como de fogo, e ele pega aquela característica de Jesus, e ele analisa os problemas da igreja local. Os profetas do Antigo Testamento faziam o quê? Eles olhavam a Torá, e eles percebiam os problemas de Israel, e eles aplicavam a Torá em Israel, e isso era o ministério profético. Eles simplesmente aplicavam as Escrituras com unção. Os profetas não profetizaram nada extremamente novo. O que os profetas fizeram no Antigo Testamento foi aplicar as Escrituras para uma circunstância específica, óbvio que debaixo da direção e da unção do Espírito Santo. Qual foi a profecia que João Batista trouxe para a geração dele? Quem sabe? João Batista foi um dos maiores profetas da Bíblia. Qual foi a profecia que João Batista trouxe para a sua geração? Nenhuma. João Batista não trouxe nenhuma profecia. João Batista apenas repetiu versículos com unção. Você não precisa trazer profecia nova para ser profeta. Basta você repetir versículos com unção. Se você ler versículos sobre Jesus com um coração pegando fogo, você está profetizando. Você não precisa inventar nada. Basta pegar fogo por aquilo que já foi dado. Então João recebe uma visão sobre Jesus. Se nós não começarmos aí, essa é a primeira aula da escola do profeta. O profeta tem que começar aí, essa é a primeira aula. Ver Jesus. O profeta tem que começar aí. Primeira coisa que o profeta tem que ver é isso. O profeta tem que ver a Jesus, amém? Só que o João, quando ele vê Jesus, acontece um negócio interessante. No versículo 12, quando ele se virou para ver quem estava falando com ele, o que é que ele viu, gente? Quando ele se virou para ver Jesus, o que é que ele viu? 7 candelabros. Ou seja, ele ouviu uma voz, e ele disse assim: eu não quero ficar só no nível de ouvir a palavra profética. Eu quero ver quem está falando comigo. Eu quero ter um encontro mais profundo. Quando ele se vira para ter um encontro mais profundo, ele viu 7 candelabros, que são a igreja. Próxima lição para o profeta: ninguém vai além sem a igreja. Deu silêncio. Ninguém cresce em revelação profética a parte da igreja. Você pode ouvir a voz, mas para ver aquele que está falando,
Você precisa estar no meio da igreja, porque Ele está lá. E olha que aquelas igrejas não estavam nem um pouco bem. Tinha as duas que estavam mais ou menos, mas o resto estavam mal. E Ele estava ali, no meio dos candelabros. Jesus estava ali. Então nós precisamos começar com a revelação de Jesus. Mas a segunda parte nós precisamos transicionar para a revelação dos candelabros, para a revelação da igreja. Se você não tem revelação de Jesus, você nem começou. Mas se você não tem revelação da igreja, você não conhece o campo que atua. Nós fomos chamados para edificar a igreja. Nós não fomos chamados para destruir a igreja. Nós não fomos chamados para inventar uma outra coisa fora da igreja. Você consegue ver Jesus no meio da igreja? Ou você está cego e não consegue ver Ele no meio da igreja? Você só vê defeito. Você só vê problema. Porque ver pecado no meio da igreja não precisa ser profeta, né? Qualquer sociólogo vê. Ver coisa boa tem que ser profeta. Aí sim que tem que ter revelação. Tá silêncio. Deus está falando, comigo pelo menos. Qual o próximo passo depois de João? Profetizar. E que palavra profética que ele entrega para as 7 igrejas, né? Que palavra profética perfeita. Palavra de conhecimento, uma exortação com sabedoria, com prática. Parece que ele já vai, né? Não, pronto, já vai entrar a profecia. Não entra. O que Deus faz com ele? Leva ele para o céu. Apocalipse 4 e 5. Porque antes dele começar a profetizar o que vai acontecer nas nações, porque imagina só, ele viu Jesus glorioso. Aí ele olha para a igreja, cheia de problema. Aí ele vai profetizar para o mundo. Ele ia profetizar como? Como é que devia estar a cabeça dele? O que é que Deus faz? Leva ele para diante do trono. Para que ele tivesse uma visão de que tudo que iria acontecer a partir de uma perspectiva de soberania. Do tipo, eu estou no controle de tudo. Para ele não profetizar a partir de, será que vai dar certo? Será que a igreja vai corresponder? Será que a igreja vai fazer a parte dela? Não. Ele estava profetizando da perspectiva, Deus está no controle, o Cordeiro é digno de abrir o livro e romper os seus selos, vai dar certo. O futuro está nas mãos daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, vai dar certo. É a partir desse lugar de esperança, porque ele começa chorando, né? Mas depois ele fala, não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Esse livro, esses selos, são a escritura da terra, é o direito de posse de Jesus sobre a terra. E o que ele está vendo vai dar certo. Deus vai estabelecer o seu reino na terra. E é a partir daí que ele vai começar a profetizar. Então veja, nós temos essa primeira parte, então, que é quase que uma introdução
que eu chamo da escola do profeta. Primeira parte, o chamado de João para profetizar. Segunda parte, as 7 igrejas na Ásia. A mensagem de Jesus às 7 igrejas. Terceira parte, essa corte celestial, essa visão do trono, que João precisa ter para poder profetizar. E depois a quarta parte, que é o plano de batalha para conquistar as nações, que vai do capítulo 6 até o 22. Esse plano de batalha é a parte que as pessoas fazem confusão. Ficam confusas, como é que é isso? É dragão? É chifre? Como é que faz? Tem fada também? Porque tem gente que não lê, não sabe, né? Então a primeira parte, no capítulo 1, é o chamado de João. A segunda parte, as 7 igrejas. Terceira parte, capítulo 4 e 5, a sala do trono. E a quarta parte, esse plano de batalha aí. E aí, você que tem dificuldade de ler, deixa eu te explicar o que acontece. Nessa parte, que vai do capítulo 6 ao 22, está aberta a sua Bíblia aí em Apocalipse? Você pode olhar, do capítulo 6 ao 22, é a parte que geralmente você não lê, tá? Se é que você lê Apocalipse, é a parte que geralmente você não lê. Essa parte aí, ela é dividida da seguinte maneira: existem partes que são cronológicas, e existem partes que não são cronológicas. E é isso que às vezes a gente pode ter dificuldade na leitura. É que a gente não entende quais partes são cronológicas e quais partes não são. Mas eu vou te explicar, vai ser fácil você entender. Qual que é a diferença entre as partes cronológicas e as partes que não são cronológicas? Basicamente o que está acontecendo é o seguinte: imagina um filme. Então tem as partes cronológicas, está acontecendo um filme, juízos de Deus estão acontecendo, ok? Mas de repente, tem um juízo tão forte, mas tão forte acontecendo, aí um anjo para o filme, chega para João e fala assim: eu sei, está parecendo que é muito forte esse juízo, né? Deixa eu te explicar um negócio então. E aí para o filme, e tem uma explicação do anjo, de por que aquele juízo é tão forte, ou como que Deus vai livrar o seu povo no meio daqueles juízos. E aí depois que tem essa explicação, volta o filme de novo. É isso que aconteceu, entendeu? Então, existem sessões cronológicas, e essas sessões cronológicas, elas têm 21 juízos de Deus. 21 juízos. Esses 21 juízos são compostos de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esses eventos, todos estão no futuro, nunca aconteceram. As pessoas ficam se perguntando: qual trombeta você acha que tocou? Irmão, não tocou nenhum, tá? Não aconteceu nenhum. Por quê? Simples. Porque, só para te mostrar, para você entender o que eu quero dizer, vai lá em capítulo 6. Para você entender direitinho o que eu quero dizer. Por que eu acho que nenhum tocou, abriu, para você saber direitinho. Porque aqui no capítulo 6, no versículo 2, fala que tinha um cavaleiro branco e ele tinha um arco. Então, no caso eu acho que esse aqui é o anticristo. Então eu não acho que o anticristo começou a atuar na terra. O primeiro evento é o anticristo saindo para atuar na terra. Eu sei que tem outras posições, estou dando a minha. Você fica com ela, é aquela coisa do bereano. Você decide acreditar no que você quiser, ok? Então, quando as pessoas perguntam assim: não, qual selo já abriu? Minha interpretação: nenhum. Então, para mim, todos esses juízos são futuros,
ok? Então são 21 juízos, divididos em 3 partes: selos, trombetas e taças. Todos eles são futuros, enumerados, cronológicos, vão acontecer ainda. Só que enquanto João está recebendo a revelação deles, em alguns momentos a revelação para, o filme para, e o anjo dá uma explicação de por que aqueles eventos estão acontecendo daquela maneira. Então, por exemplo, Apocalipse 6 é cronológico, são os selos, vai acontecendo. São juízos de Deus contra o reino das trevas. Mas, em Apocalipse 7, já tem uma seção que a gente chama de explicação angelical. O anjo para e ele vai explicar como que o povo de Deus vai receber proteção dos juízos e proteção da apostasia. Ele vai falar de um selo que o povo de Deus recebe, tanto físico quanto espiritual. Depois o filme continua. Tem o capítulo 8, o capítulo 9, que são as trombetas. O que são as trombetas? São juízos de Deus contra o reino do anticristo. Nenhum desses juízos vai cair sobre a igreja. Tem gente que fica assim: ai meu Deus, a igreja vai estar na grande tribulação. Que horrível! Deus vai permitir o povo dele sofrer. Espera aí. Você acha errado sofrer? Então, o que você vai fazer com os irmãos que estão sofrendo agora no mundo? Nos países perseguidos? Ou você é diferentão e você não pode sofrer? Ou talvez você está pensando o seguinte: que você não concorda que o povo de Deus sofra os juízos de Deus. Bom, isso eu também não concordo, e isso não vai acontecer. Porque você está em Cristo, os juízos de Deus não virão sobre você. Isso a Bíblia é muito clara. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhum juízo de Deus virá sobre você. Isso é um fato. Deus vai proteger o seu povo durante a grande tribulação. Então Apocalipse 8 e 9 fala dos juízos de Deus, das trombetas contra o anticristo. E aí o que acontece? O filme para de novo. E Apocalipse 10 até o Apocalipse 11, versículo 13, fala de novo de uma explicação, mas mais a respeito de direção profética. Antes era sobre proteção, mas vai falar sobre as 2 testemunhas, vai falar sobre palavra profética, vai falar sobre um rolo de palavra profética, vai falar mais sobre direção profética que Deus vai dar para o seu povo. Depois, volta de novo, capítulo 11, do versículo 14 até o versículo 19, que basicamente é o arrebatamento. É o que a gente chama da procissão da segunda vinda, a 7ª trombeta, Jesus passando, arrebatando as pessoas nos ares. Entra mais uma explicação do anjo, capítulo 12 até o 14, que fala de batalha espiritual acontecendo nos ares, Miguel e os seus anjos lutando. Depois tem mais uma sessão cronológica, capítulo 15 ao 16, as taças de juízo, que vai destruir todas as estruturas malignas na sociedade. E aí vem mais uma explicação sobre Babilônia e sobre a sedução de Babilônia. E depois vai ter mais uma sessão cronológica, lá no capítulo 19, no fim, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando os exércitos do anticristo estão reunidos ali, e ele entra triunfalmente e vai destruir os exércitos do inimigo. Depois vai ter mais uma explicação, mais uma pausa no filme, uma explicação sobre a restauração de todas as coisas, quando ele mostra a Nova Jerusalém para João. E, por fim, vai ter toda aquela revelação da Nova Jerusalém descendo e mostrando,
e é por isso, inclusive, que eu creio que a Nova Jerusalém desce 2 vezes, porque tem um momento que mostra ela descendo, e tem outro momento que descreve ela como ela é. Então, é óbvio que isso daqui é só uma explicação sem aula. Você vai ter aula sobre isso comigo futuramente, se você quiser. A questão é a seguinte: é possível entender. É totalmente, o nome do livro é Revelação. Não é ocultação. Deus não deu um livro para ocultar, para você não entender nada. É totalmente possível entender o que está escrito. E se você não entender os detalhes na primeira vez que você lê, tudo bem. Você pode continuar lendo, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Leia constantemente esse livro. Por quê? Porque você está na geração que vai experimentar esses eventos acontecendo. Você está na geração que vai experimentar esses juízos acontecendo. E o que acontece? Eu estava orando quinta-feira com os irmãos, e eu senti o Espírito Santo falando: nós estamos diante de uma situação de iminente ofensa, porque encarar escatologia, encarar fim dos tempos, como nós estamos decidindo encarar agora, vai trazer uma ofensa, em primeiro lugar, de maneira prática, porque as pessoas, os intelectuaizinhos, metidos a intelectualzinho, vão achar que não é cool, não é cult ser desse jeito, ficar falando sobre isso, desse jeito e tal. Mas existe uma ofensa maior. A ofensa quando Deus começar a liberar juízos sobre a terra. A hora que os juízos de Deus começarem a cair sobre a terra, e você vai ter que se levantar para os seus vizinhos, para os seus amigos e dizer: não, esse é o Deus que eu creio. É o meu Deus que está enviando o juízo agora. Consegue imaginar o nível de ofensa? Porque qualquer coisa, qualquer desastre, qualquer problema que acontece hoje, se a gente entra numa discussão dessas com as pessoas, gente, é uma discussão homérica para tentar limpar a barra de Deus. Sendo que Amós capítulo 3 fala: acontecerá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha feito? Será que a gente está pronto para abraçar a ofensa que vem do fato de que Deus vai enviar juízos sobre a terra? E nós somos o povo que está estudando os juízos dele antecipadamente, não por ter prazer em ver pessoas sofrendo, mas porque a gente quer alertar a nossa geração. Em 2 Pedro, capítulo 3, fala de zombadores que virão com sua zombaria, que vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece como sempre. As pessoas estão zombando desde já. Desde já tem gente zombando de quem estuda escatologia, como sendo algo de curioso, como sendo algo irrelevante, como sendo algo de gente arrogante, por causa da ofensa. Porque no momento que você começar
a interpretar o futuro, as pessoas vão começar a dizer: você está dizendo o quê? Que você conhece o futuro melhor que eu? E por mais que você fale em espírito de humildade, vai ter ofensa. É um tempo da gente abraçar a ofensa voluntariamente. Deus tem um livro, na verdade ele tem muitos capítulos, mas ele tem um livro inteiro que nos revela como vai ser o futuro. E o que a gente está propondo aqui é você comer esse livro, comer o rolo. Nós não estamos dando respostas prontas para você. Nós estamos tendo a proposta de comer esse livro, se tornar alguém que está pronto para dar respostas para a sua geração, em relação aos problemas que estão chegando aí. Noé, talvez, pode ter sido um homem considerado louco ou tolo na sua geração enquanto ele construía a arca, mas no momento que as primeiras gotas de chuva caíram na terra, ele foi o homem mais sábio da sua geração. Pessoas que constroem algo em relação ao futuro juízo que está chegando, é esse tipo de pessoa que Deus está chamando. Vamos ficar em pé? Eu propositalmente hoje peguei uma apostila bem velha para vir falar com vocês. Só para lembrar quantos anos que eu estudo esse mesmo assunto e eu falo essa mesma coisa. E não só isso, mas com o desejo também de levar vocês no mesmo ponto que eu estava há 15 anos atrás. Porque às vezes a gente quer falar de coisa muito alta, mas às vezes a gente precisa começar tudo de novo. O que eu falei para vocês aqui hoje, e o que eu vou falar depois de novo, mais ou menos 15 anos atrás a gente começou a falar. E a gente colocou a nossa vida em cima disso. Isso aqui não é um assunto que a gente está falando para causar hype, emoção e frenesi. Nós construímos uma comunidade em cima disso, casamento em cima disso. A nossa vida está em cima disso. Eu sei que Deus assina embaixo disso que a gente está fazendo. Eu sei que os anjos dizem amém em cima disso que a gente está fazendo. Se você decide hoje empenhar a sua vida em ser alguém que vai preparar a sua vida e preparar o caminho por causa da volta de Jesus, Deus vai enviar recursos espirituais necessários para isso, eu garanto. Deus não deixa ninguém de mãos vazias se você decide abraçar a agenda dele. Mesmo que isso envolva
você abraçar certos tipos de dores? Será que tem alguém aqui que quer abraçar a agenda de Deus? Mesmo que o estereótipo venha. A gente quer abraçar esse estereótipo mesmo, Senhor. Esse estigma, Senhor, que dão pra gente aí fora. Nós abraçamos a dor, a marca de estar construindo uma arca num lugar que nunca choveu.